Capítulo 18. O mundo, o submundo e o supramundo. Introdução ao capítulo. Maomé, como um bardo nórdico. O paraíso dos maometanos, o Valhalla dos nórdicos, a terra de Befine dos bardos e os campos elíseos dos pagãos. Lindas passagens do Telêmaco, por Fénelon. O trânsito desta vida para outra é necessariamente inferior ou superior. O problema da felicidade neste mundo pobre. As três diferentes felicidades, do bom, do mal e do morno. Opiniões de um ilustre polígrafo da Extremadura. A felicidade, como tudo no mundo, não pode existir sem o contraste da luta. O verdadeiro destino do homem é a felicidade rina e outras ainda mais elevadas que nos são desconhecidas. Cresça, multiplique e seja feliz. A imaginação, como única realidade transcendente, é a chave para toda a felicidade ou infortúnio humano. A felicidade está apenas no esforço e na morte do desejo. Três tipos diferentes de felicidades aqui, de acordo com vários poetas. Nosso anjo ou rina interior e sua obra oculta ao longo desta vida. O momento culminante e a era dos Cristos. Sede, quid, indignor. Expressão em latim, significa mas, porque estou com raiva. Fim da introdução. As passagens do Alcorão transcritas no capítulo anterior mostram que Maomé foi uma verdadeira rapsódia no estilo de Homero, Hesíodo e os bardos nórdicos, descrição do paraíso rina, concedido aos justos, uma vez que eles tenham dificuldades na terra, é apenas um eco fiel daquela mansão da bem-aventurança, o Valhalla dos Edas escandinavos, ou daquela terra de Befine, que os bardos irlandeses de Gaidil cantam para nós como verdadeiras mansões solares ou campos elíseos, ao tenor da conhecida etimologia rina de Hélios, Elias, Elias ou Eliu, o sol. As transações Logans da Irlanda descrevem este país rina encantado, nestes termos, uma reminiscência daquelas do Alcorão: ó Befine, Befine querido, venha comigo para o meu maravilhoso país. Lá, onde o cabelo das mulheres são loiros como ouro, e seus corpos têm a pureza da neve virginal, ali onde as preocupações e angústias humanas nunca encontraram guarida, seus dentes são brancos como as pérolas e seus cílios são pretos. A vista se estende sem limites pelas planícies onde nossos imortais desfrutam de delícias infinitas, com a cor das rosas em suas bochechas jovens. Esses prados estão eternamente cobertos de flores multicoloridas, esmaltadas, graciosas, a grama fresca, como as pequenas manchas que pontilham o ovo de Meuro. Nossas belas planícies de Junisfeu, a pedra da juventude, não são senão desertos muito tristes em comparação com tais planícies elíseas. Embora alegre e inebriante é o hidromel de Junisfeu, ambrosia é infinitamente mais inebriante daquele país sublime, porque ele é o único digno de elogio em todo o mundo, a terra abençoada onde ninguém morre ou cai em decrepitude. Riachos de doces e cristalinas águas se cruzam naquela região deliciosa, onde há as mais perfumadas florestas, onde se bebe o melhor vinho. Seus habitantes são todos lindos e sem imperfeições qualquer. O amor nunca envolve sombra de pecado ou vício, nem dor, nem a maldade lá se encontra. Aqueles que vivem em tal região, podem ver as pessoas em todos os lugares, mesmo que tente se esconder, mas por nada, ou por ninguém, não podemos ser vistos pelos homens. A nuvem, o véu da transgressão de Adão, é aquela que para vós, mortais, impede que você nos veja. Ó mulher infeliz, se você alguma vez viesse a este meu país feliz, você teria em sua cabeça cabelos dourados, você comeria carnes frescas, você beberia vinho e hidromel, leite fresco e cerveja pálida. Ali, em suma, iria descansar em seus braços, vós, ó Befine.
Na sexta-feira, dia de Vênus, fiz uma visita à morada divina de Creide, a Casa Feliz. No lado nordeste da serra, vencendo dificuldades incríveis. Ali, eu passei 4 dias e meio de uma semana deliciosa. Eu vivi na doce companhia de homens e mulheres, todos na juventude mais exuberante, de druidas sagrados e celestiais músicos, servidos regiamente por todos os tipos de pajens e donzelas, porque lá estava Romana para cuidar de tudo, que diga respeito às criadas da loira Creide, a dos áureos cabelos. Lá, dormi em macios colchões de penas, entre cobertores quentes. Ali eu bebi néctares deliciosos em barris limpos. E no poema Lona, o Enoque irlandês, é adicionado, finalmente, ó Lona, Lona. Você não foi morta por homens, por aqueles homens maus, pessoas ruins de Luigny, você não foi morta por um javali, ou por qualquer outra besta, nem você foi morta por uma queda, nem em seu leito. Você ainda vive, ó você, Lona maravilhosa. Você mora onde apenas os imortais residem. Esta terra de Befine, cuja estranha etimologia anda de mãos dadas com a da imortal Lona e da antiga Creide, nada mais é do que a mansão das maravilhas da natureza, a terra do descanso, sob o céu que Atlantis sustentava com os ombros, que o herói bárdico Rusismundo veio viver depois de suas lutas, terra onde chegam todos os heróis cavaleiros por ser osirificado, ou coroado, como Clareu, amante de Florizeia, no grande romance etíope e bizantino. Que ao longo dos séculos acaba dando origem às obras de Pérsiles e Sigismunda, de Cervantes, porque, para dizer o mínimo, o mito escandinavo ou o proto-semita nórdico, o mito greco-romano, o irlandês, o corânico e o mito bíblico são um só em si mesmo, mudando apenas os nomes e os tempos. E mais, heróis cavalheirescos desta classe, como Amadis de Gaula, simbolicamente, o amante da altura, ou seja, o gaulês, o galego, o gálata, o samaritano, etc., que todos esses nomes são idênticos, e o grande rainbow de vaqueiras, simbolicamente, o vaqueiro asturiano, o búdico condutor da vaca, que aparece como amante da divina Beatriz, à maneira de Dante e Petrarca. Na página 118 da tradição hidru na maçonaria, são apenas os protótipos simbólico-cavalheirescos do herói humano, em luta com o destino, ou luz astral, e o caminho do mundo Rina, desde o dia em que ele nasce, se não antes, até o dia de sua morte, que é o dia de seu triunfo iniciático. Como tais protótipos, tem sua representação, dia a dia e cidade a cidade, em algum pequeno herói ou grande, em algum gênio ou reino humano, que por seu triunfo veio a constituir-se assim, depois da morte, isto é, depois de passar para aquele mundo, no homem representante, no meu guia, ora de uma simples família, ora de uma comarca, de uma região, uma raça ou uma época, já que na serialização matemática das unidades humanas das ordens diferentes, somos todos heróis, grandes, pequenos ou minúsculos, pois para todos, aqui embaixo, somos obrigados a lutar como única razão de nossa existência neste mundo dual, verdadeira zona intermediária que pertence ao mesmo tempo ao submundo, Hades, ela, inferno ou lugar inferior, dos elementais e para o mundo superior, campos elíseos, céu, Devachan, Amenti, paraíso, etc., dos Rinas. Esse é o belo simbolismo pitagórico dos dois círculos secantes, o acima, ou supramundo, e o abaixo, ou mundo subterrâneo, dando origem em sua zona de intersecção com uma terceira e dupla região, que é o nosso mundo. Portanto, quando em qualquer trabalho de natureza mais ou menos oculta se deseja sair deste nosso mundo transitório e prosaico, ele tropeça imediatamente e ao mesmo tempo,
como diria o Visconde de Figanieri, com o mundo subterrâneo e o mundo superior, que são simétricos a ele, falando simbolicamente, e que, como um todo, constituem o que costumamos chamar de outro mundo, aquele mundo duplo que recorrem os heróis. Como Ulisses. Os exemplos de tais jornadas iniciáticas nunca terminariam. Nota do autor. Ver Wagner, Mitologia do Ocultismo, capítulo de Tristão e Iseu, que, a bem fazer, devemos transcrever aqui, como também relacionado a outros heróis que saltam nas várias páginas dos volumes que os precedem. Não podemos parar aqui para desenvolver esta comparação geométrica, que é do maior escopo transcendente, segundo podem os leitores se convencer, estudando-as. Fim da nota. Fénelon, por exemplo, em suas Aventuras de Telêmaco, filho de Ulisses, descreve a sua jornada pelo outro mundo nos seguintes termos: angustiado Telêmaco por certos sonhos em que ele pensou ter visto seu amado pai, já morto, ele se preparou para descer ao reino de sombras por um lugar famoso, não muito longe do acampamento. Telêmaco saiu, sem ninguém notar, caminhando ao luar e invocando aquela poderosa divindade que, sendo Selene no céu, ela era a casta Diana na terra e a formidável Hécate nos abismos. A terra sob seus pés estremeceu, os céus brilharam em relâmpagos vívidos e seu coração palpitou, seu corpo banhado em um suor frio de morte. Dois cretenses que o acompanhavam, a uma certa distância, permaneceram mais mortos do que vivos, implorando por ele, em um templo. Espada na mão, mal deu alguns passos, nosso herói começou a vislumbrar uma luz vaga, que geralmente ilumina nossas noites. Ele então percebeu sombras pálidas que tremulavam ao redor dele, ficaram açoitados com a sua espada. Em seguida, um rio lamacento bloqueou seu caminho, cujas ondulações impuras descreviam contínuos redemoinhos angustiantes. Lá, naquelas margens pantanosas, percorriam inúmeros espectros, de quantos mortos foram deixados aqui sem uma sepultura, e que para passar para a outra margem eles imploraram em vão pela misericórdia do implacável Caronte, o deus infernal, cuja idade eterna é sempre melancólica e odiosa. E então, já descrevendo o reino de Plutão, como a antecâmara do outro mundo, o sábio arcebispo francês prossegue dizendo: em torno do trono de ébano, do rei do submundo, a terrível insônia vibrou fatalmente, a cruel desconfiança, vingança, coberta de feridas e ódios injustos, pingando sangue. A ganância roendo, se devorou ela mesma, e o rancor rasgou sua carne com as mãos nuas. Lá estavam eles, enfim, o orgulho louco que tudo estraga, traição, sempre alimentada por sangue e impotente desfrutar, entretanto, nunca do fruto de suas perfídias, inveja, espalhando-se em torno de si mesma veneno mortal, e destruindo-se quando ela não pode fazer mal, a impiedade, isto é, ela escava um abismo sem fundo, no qual tem que mergulhar sem esperança, as visões macabras, os horríveis fantasmas dos mortos. Horror dos vivos, os terríveis pesadelos e noites cruéis sem dormir, que causam tanta angústia, quanto os mais horripilantes devaneios. Todas essas e outras imagens terríveis cercaram o feroz Plutão e preencheram seu palácio fatídico. Lá, os condenados não precisam de mais punição por seus crimes do que o espetáculo de seus crimes próprios. Telêmaco, secretamente encorajado pela deusa Minerva, corajosamente entrou naquele abismo. Lá ele encontrou uma multidão de homens que foram punidos por terem obtido riquezas com crueldade, engano e traição. Percebeu que entre eles, havia muitos hipócritas sacrílegos que, fingindo amar a religião, tinham no entanto, pré-valido dela, como o mais excelente pretexto para satisfazer sua arrogância, zombando da simplicidade dos crédulos.
Estes, que assim serviram ao mal, até à virtude própria, que é o maior presente que os deuses podem nos dar, foram punidos como o mais delinquente de todos os homens. As crianças que massacraram seus pais, as esposas que banharam suas mãos com o sangue de seus maridos, os traidores que atraiçoaram a sua terra natal e violaram todos os juramentos, eles sofreram muito menos penalidades lá, do que os hipócritas e simoníacos. É assim que os 3 juízes do inferno queriam, porque eles disseram que tais não se contentam em ser maus, como o resto dos ímpios, mas que, além disso, fingem passar por bem, e fazem, com sua falsa virtude, que os homens não atrevam-se a acreditar no verdadeiro. Os deuses, que de forma tão ímpia e dissimulada foram zombados no mundo, e aqueles que foram feitos desprezíveis na opinião dos outros, agora eles se vingam com todas as suas forças por todos os insultos que assim foram infligidos. Depois de percorrer as mansões inferiores deste mundo, o herói Telêmaco passa para os Campos Elíseos, que Fenelon descreve. Por sua vez, assim, reis e heróis estavam nos arvoredos aromáticos dos Campos Elíseos, sentados em gramados verdes e floridos. Nota do autor. Ver Wagner, Mitologia do Ocultismo, capítulo de Tristão e Iseu, que, a bem fazer, devemos transcrever aqui, como também relacionado a outros heróis que saltam nas várias páginas dos volumes que os precedem. Não podemos parar aqui para desenvolver esta comparação geométrica, que é do maior escopo transcendente, segundo podem os leitores se convencer, estudando-as. Fim da nota. 1000 riachos de linfa pura regaram aqueles locais agradáveis, guardando neles a mais deliciosa frescura. Bando de pássaros canoros agitaram com suas harmonias aquela atmosfera encantada dos bem-aventurados. Lá eles olharam juntos as mais belas flores da primavera com os mais saborosos frutos de outono. Lá nunca o tempestuoso Aquilon soprou com seu hálito frio, nem Sírio soprou forte calor. Não há guerras sempre sedentas de sangue, nem inveja cruel, que morde com seus dentes envenenados, nem medo, nem ciúme, nem desconfiança, nem outros desejos vãos. Nunca se aproximaram daquela mansão sagrada de paz. Não há fim do dia, nem espaço à escuridão noturna, e ao redor dos corpos dos justos, seus habitantes, uma luz muito pura e pacífica é difundida, que com seus raios a envolve como uma vestimenta, não uma luz semelhante àquela que ilumina os olhos dos mortais tristes, e que ainda é bastante escura, mas uma emanação celestial de glória que parece permear tudo, penetrando sutilmente, mesmo através dos corpos mais densos, que penetram no vidro sem perder os raios solares. Uma luz, enfim, que não só deslumbra, mas, ao contrário, fortalece os olhos e infunde no mais íntimo da alma, e um não sei o que de serenidade inefável. Uma luz que ao mesmo tempo, serve de alimento para aqueles homens felizes, acima de toda comparação, que neles penetram, e sai irradiando luz, enfim, que te faz ver, sentir e respirar mais a indescritíveis e inesgotáveis alegrias. Os abençoados habitantes dos Campos Elíseos estão, portanto, submersos naquele mar afortunado, como estão no mar os peixes, e eles não desejam possuir mais nada, uma vez que com tal luz, eles são plenos, o mundo, bem como os corações humanos. Portanto, eles não sentem desejos, nem procuram prazeres vãos, ou riquezas absurdas, pois a abundância de sua felicidade tem suas fontes perenes em si, dentro do próprio ser, sem necessidade de outro alimento, sem pobreza, doença, aflição, remorso, raiva, decepções, discórdias, nem mesmo a própria esperança, quase sempre fonte de medo. A própria morte a eles, não os ameaçam mais com sua foice. As montanhas da Trácia, cobertas por neves perpétuas, podiam ser arrancadas de seus assentos sólidos, antes que os justos moradores de Elísio se alterem com o menor assunto.
Sim, eles têm pena, mas com piedade doce e serena, que em nada altera a serenidade do seu estado, das infinitas misérias que oprimem os homens em sua peregrinação na terra. Seus rostos irradiam uma juventude eterna, bem-aventurança eterna e glória divina. Sua alegria não é confusa, mas gentil, nobre, majestosa, uma alegria transcendente e sublime de verdade e virtude. Eles têm, sem interrupção, em todos os momentos, aquele mesmo júbilo experimentado por uma mãe quando ela volta para ver o filho, que ela tinha como morto. Sua marca é a alegria e o encanto, e lembra com prazer aqueles anos melancólicos e breves, nos quais, para serem bons, eles tiveram que lutar contra si próprios e contra a torrente avassaladora de homens maus, sem deixar de admirar a certo ponto a ajuda e o favor dos deuses, que conduzido como se fosse pela mão, ao longo do caminho da virtude, entre tantos e tão graves perigos. Eles parecem felizes e também sabem que sempre serão. Eles cantam em louvor aos deuses, e todos juntos são apenas uma voz, um pensamento, um coração e uma felicidade apenas, que naquelas almas unidas parece o fluxo e o refluxo do mar, vendo correr os séculos mais rápidos do que as horas entre os mortais, e ainda assim 1000 anos e 1000 séculos sucessivos não diminuem em nada sua felicidade, sempre inteira e sempre nova. Não, eles não usam os falsos diademas com os quais o mundo os exorcizou, mas os próprios deuses os coroaram com suas próprias mãos com guirlandas floridas e imperecíveis. Telêmaco, não encontrando seu pai, entre os reis dos campos elíseos, ele procurou para ver se pelo menos os olhos de seu divino avô Laertes os revelaria. Quando assim, estava procurando por ele em vão, um velho venerável e majestoso veio até ele. Não era a velhice desta, como de outros homens, que são oprimidos pelo peso dos anos, senão a união de todas as belezas da amada juventude com tudo, que a velhice tem de grave e sereno, porque nos velhos mais decrépitos a beleza renasce assim que pisam nos campos elíseos. Assim, o velho veio a Telêmaco, como uma pessoa que muito amasse, deixando em suspense. Meu filho, disse o velho ao jovem, eu te perdoo por você não saber. Sou Arcésio, pai de Laertes, seu avô. Passei daquela vida para esta, um pouco antes de meu neto Ulisses, seu pai, partir para o cerco de Troia. Naquele tempo você era muito criança, você estava nos braços da enfermeira, e desde então eu depositei em você grandes esperanças, que, na verdade, não foram em vão, porque te vejo aqui embaixo, você veio procurar seu pai, e os próprios deuses irão favorecê-lo em seu esforço. Saia, pois, para procurar Ulisses aqui, nos Campos Elíseos. Ele ainda vive e é esperado em Ítaca. Além disso, embora oprimido pelos anos, Laertes vive, esperando que seu filho lhe feche os olhos, porque os homens passam por ali, como flores que desabrocham lindas de manhã e à tarde já estão ressecados e pisoteadas pelos passageiros. Como a água de uma torrente, flui sem se deter na linhagem humana. Você mesmo, meu filho, atualmente goza de uma juventude tão viva, você verá mudada insensivelmente seu frescor, beleza, saúde, força e alegria, desaparecendo, como um sonho que deixa apenas uma lembrança amarga. O inimigo é a velhice indefesa, enrugará seu rosto, pesará seu corpo, tornará seus membros trêmulos e finos, por fim, secará a fonte de consolo do seu coração, desagradando com o presente, assustando você com o futuro, e tirando seu sentido de tudo, exceto da dor. Este tempo chega com grande velocidade, ao mesmo tempo que o presente fingido é expulso. Governe-se, então, com os olhos sempre postos no futuro, e com pureza de vida e amor, a justiça providenciará um lugar amanhã nesta morada elevada de paz eterna.
Falando assim Arcésio, suas palavras penetraram no fundo de seu coração, esculpindo nele para sempre como em bronze, esculpido pela mão de um grande artista. Elas eram como a chama sutil, que se acendeu nas entranhas do jovem. Como não sei que tipo de fogo soberano, que o consumia como uma doce dor, uma inefável iguaria, misturada com um místico tormento, capaz de arrebatar até a própria vida. Esses conceitos sublimes do arcebispo de Cambrai merecem o estudo mais sério. Enfim, a falsa felicidade de terra e a verdadeira felicidade reina do céu. Quando, de fato, o homem chegará a um tempo em que já consegue entender o quanto o rodeia, não haverá quem não detenha a sua atenção e se pergunte: o que é a vida? Qual é o meu lugar neste mundo? Por acaso, esses dons que me fazem superiores a todos os animais, eles estarão destinados a perecer? Do mais poderoso monarca ao mais humilde trabalhador, a mente humana vagueia o círculo de tais questões. E não se diga que a inteligência limitada de alguns os priva de tal ideia, porque o espírito de conservação e o desejo de imortalidade para todos nós domina. Morrer é força, mas o desejo de viver é um instinto invencível. Homem nascido para ser educado, em sua educação consiste a prosperidade ou o infortúnio de sua vida. Árvore tenra que se curva à vontade do jardineiro que dela cuida, na perícia deste educador, está tudo, sem negar a diversidade nativa das inclinações e temperamentos. Como diz Rousseau, a primeira voz do recém-nascido é um gemido, uma prisão, o primeiro embrulho. Ninguém é mais indefeso do que ele, nem mais infeliz. Ninguém é mais desajeitado, frágil e precisando de proteção. Ninguém mais nato para viver em sociedade. Portanto, com lágrimas nós viemos, com lágrimas mediamos nossa corrida, e com lágrimas, bem, costumamos dizer adeus à terra. Colocado em um ponto quase imperceptível no espaço, brinquedos de nossas paixões e escravos de nossas doenças, somos arrastados de contínuo, como uma pena levada pelo vento. E, no entanto, existe no homem uma faculdade poderosa que, abstraindo-a desta vida chorosa, encontra recursos próprios inesperados para torná-la não apenas tolerável, mas até lisonjeira. A pouca felicidade que desfrutamos aqui abaixo, é mais devida, na verdade, para a nossa imaginação criativa do que para os fatos verdadeiros. Aterrados em sua própria mente, aquele seio insondável de nossa alma que não pode expressar nenhuma palavra, dos prazeres exaltados e expansivos que podemos desfrutar. Mas, ó miserável condição da natureza humana, para alcançar grandes alegrias, também é necessário sofrer antes. Na infância, quando a razão está em um casulo, as alegrias e sofrimentos do novo ser são meramente físicos. Acariciada por todos que a olha, a criança se considera com direito a exigir tudo. Como suas armas são lágrimas, usa-as como o melhor guerreiro, e assim por diante, brincando em casa como cordeiro ao lado da mãe em campo aberto, a criança passa uma vida ainda muito próxima da dos animais, embora tranquila. Mas a hora da razão e da responsabilidade finalmente toca, e o homem entra totalmente no mundo, e entra encontrando justamente neste momento difícil, um grande val em seu coração. Agita-se, inquieta, ele olha para o céu azul, já sentindo em si mesmo um grande mistério, do qual nada, na verdade, consegue compreender, sente uma onda de tristeza, seu peito alterado, e busca fora de si a plena satisfação dos seus desejos, que não é senão a lei natural da conservação da espécie humana, criptografada na imperiosa lei do amor entre os sexos. O amor então se apodera de todas as suas faculdades, o amor te arrasta pelos perigos indizíveis, e pelo amor, enfim, aquele mesmo que tão puro lhe aparece no início, às vezes acaba mergulhando em uma corrupção miserável. Pouco hábil, ainda, o jovem, na arte de pensar, sente-se levado pela paixão e sua tirania.
Mas uma lei superior até mesmo à própria paixão rapidamente restringe sua loucura. Em vão, o jovem tenta contornar o erro, porque ali mesmo, onde a natureza colocou o deleite, ela também colocou o tédio, como se a vida humana fosse obrigada a andar sempre entre a flor e o espinho, não sendo possível passar pela primeira sem se espetar dolorosamente pelo caminho. Só nos é permitido no dilema procurar flores com a maior beleza possível, e ao mesmo tempo também com os menores espinhos. Essas flores não são, no entanto, aquelas que parecem à primeira vista mais galantes e radiantes, com um perfume tão intenso que o intoxica logo, embora no final eles incomodem, nem aquelas que em todos os lugares se oferecem para serem colhidas, mas outras flores mais modestas, simples e gentis, as virtudes tranquilas, que fundamentada em trabalho moderado e adornada com sentimento requintado, elas realçam por cima de todo mortal a elevada condição transcendente do homem. Encontrar flores tão bonitas, deve ser um nobre desejo de todo homem sensato. Seus espinhos também acabam se transformando em novas flores, e as alegrias eternas que trazem, de tal forma que superam os padecimentos sofridos para alcançá-los, que no final são esquecidos. A humanidade foi criada para ser feliz, não para ser miserável e para imaginar que o destino natural dela é viver martirizada, ou seja, mais do que uma impiedade absurda, uma impostura hedionda, porque não é possível pensar por um momento que as preciosas faculdades com as quais devemos adquirir as ditas virtudes, que nos foram dadas pela natureza, para que os deixemos inativos ou, o que é pior, para que os apliquemos loucamente para o nosso tormento e nossa ruína, sendo uma grande fortuna que tão verdadeiramente o consolo é axiomático, quase instintivo, como todos aqueles que trazem o selo da própria natureza. Pobre é, ainda mais, a frase que se põe na boca de Deus, uma vez que ele criou o primeiro par humano, crescite, et multiplicamini, et implevit terram, disse que ele disse. Eu preferia ter colocado, cresçam, multipliquem e sejam felizes. À primeira vista, parece que o homem só é feliz na medida em que desfruta, de modo que se foi possível a ele, uma longa sucessão de prazeres, sem qualquer desânimo ou arrependimento perturbá-lo, ele seria visto feliz no grau mais eminente. E a coincidência neste ponto, é que todas as religiões concordam em proclamar a existência de um paraíso ou glória, onde os justos, depois da morte, gozam, sem intervalo, de uma felicidade mais fecunda e duradoura que a imaginação pode conceber. Há, no entanto, um grande obstáculo neste ponto, a saber, que é mais do que culpado quem antes não está aflito com alguma doença ou atormentado por alguma enfermidade, não pode ser libertado disso, assim como alguém não pode desfrutar do prazer de descansar, sem estar cansado, de comer sem apetite, de beber, sem sede. E do mesmo modo, não pode sentir os prazeres que resultam de ceder às paixões, sejam elas sensíveis, afetivas, intelectuais, quem antes não se viu pressionado por essas próprias paixões. Resumindo, não há prazer, exceto quando se satisfaz algum desejo. E como os desejos nada mais são do que a expressão das necessidades, segue-se que o prazer é impossível sem ser precedido pela necessidade correspondente de cuja satisfação resulta o prazer, ou, em outros termos, que não nos é possível desfrutar sem a necessidade, a determinar o anseio pelo desconforto e prazer que surge do subsequente bem-estar, ou em suma, não há gozo onde o bem e o mal nem sempre se alternam. Quem, então, será o homem mais infeliz? Aquele, sem dúvida, que, se encontrando com muitas e muitíssimas necessidades, careciam totalmente dos meios para satisfazer. Quem é o mais feliz? Aquele que tem os meios mais completos de satisfazer seus desejos multiplicados.
Em suma, será tão feliz o homem que, tendo poucas necessidades, é, no entanto, provido de todos os meios para satisfazê-los, como aquele outro que ter muitas necessidades também pode atender a todas elas. Sem dúvida a felicidade de um e de outro pode ser considerada completa, mas, quem deseja mais, gosta de mais conteúdo, também pode ter certeza de que será uma felicidade mais rica em prazeres a do segundo do que o primeiro. Tais são as perguntas que o grande polígrafo da Extremadura, Sr. Julián de Luna y de la Penha, é proposto no início de seu tratado sobre a felicidade, uma obra infelizmente incompleta e inédita, e deve-se concordar que nessas questões surge um problema transcendente, isso se relaciona de forma direta com o mistério da vida após a morte. Há, com efeito, no complexo problema da felicidade uma atitude infantil, egoísta ou estática, e outra concepção superior, eminentemente viril, dinâmica e altruísta, correspondendo, a bem dizer, aquele com o que poderíamos chamar de o ideal da besta humana, e o outro com o rina que, mais ou menos, também carregamos dentro. Nota do autor. Este meu honrado antepassado, avô materno, nasceu em Zarza Capila, Badajoz, em 1789, e morreu em Cabeça de Buey, Badajoz, em 1848. Chefe político, escritor e estadista a quem a Extremadura tanto deve, figura biografada no volume número 1, página 115 e seguintes, da Revista da Extremadura, e também no tomo 8, página 52 a 58 da mesma publicação. Filho de Luna, amamentado por um século pela Enciclopédia e Revolução Francesa, batizado em sangue pelas conquistas das liberdades civis e políticas de nosso país, testemunha, em suma, do surpreendente progresso científico e material de seu tempo, seu patente misticismo foi orientado para os problemas sociais redentores que fizeram seu aparecimento naquela época com os fisiocratas, os socialistas da cátedra e os ilustres membros dessas sociedades econômicas de amigos do país, a quem a Espanha tanto deve. Daí seu grande trabalho sobre economia política, que mantemos inédito, e aquele que ataca duramente Adam Smith, Juan B. Say, Malthus e quantos em momentos difíceis fizeram da ciência econômica um instrumento verdadeiramente universal de dor e opressão. Fim da nota. Nossa maior ou menor racionalidade reside em como avaliamos uns aos outros, e o nosso destino além-túmulo é mais do que provável de ser criptografado também no triunfo definitivo que o segundo sobre o primeiro foi finalmente alcançado. Porque é indubitável, dentro da lógica e da ideia inata da nossa responsabilidade moral, que o homem é o autor de seu próprio destino. As falhas são herdadas, como alguém disse, mas também as virtudes, e cada homem possui em si mesmo, por herança de nossos antepassados, um capital de saúde, felicidade e sucesso, com a qual podemos sempre e em qualquer caso, fazer algo útil. Todos os homens, diz Gibbon, também recebem dois tipos de educação, aquela que os outros lhes dão e aquela muito mais importante que cada um dá a si mesmo. A pedido da famosa frase de Mazarin, que pediu-a apenas a um homem que teve o que se chama de boa sorte, o grande Saint-Beuve respondeu em uma carta a Madame Loines: a fortuna certamente entra nas coisas humanas, mas entra muito mais conduta porque, como acrescenta Fogazzaro em El Santo, entre os pensamentos de cada homem existe uma espécie de hierarquia. Certas noções dominam nele e governam sua vida, dever religioso, moral, civil, etc. De tais funções, tem o homem, mais ou menos, o conceito que lhe foi ensinado por seus preceptores. Mas esta hierarquia de ideias fundamentais são imperativas, não é o homem no todo.
embaixo dele há uma multidão de outras ideias que são agitadas e modificadas sob as impressões e experiências das vidas, e mais profundamente ainda existe outra região de sua alma, seu inconsciente, onde certas faculdades ocultas realizam um trabalho oculto, também o trabalho do Rina, e onde se produzem os contatos místicos com Deus. Quanto à forma de promover esse trabalho oculto de nosso anjo ou Rina interior, para nos elevar a uma vida superior, aqui está a doutrina que em A Voz do Silêncio, nos expressa a professora HPB, uma vida casta, uma mente clara, um coração puro, um intelecto ávido por conhecimento, uma percepção espiritual clara, um afeto fraterno para com toda a humanidade, uma vontade de receber e dar conselhos e instruções. Um sofrimento vigoroso de injustiça pessoal, uma vigorosa declaração de princípios, uma defesa corajosa daqueles que são atacados injustamente, uma devoção persistente ao ideal de progresso e perfeição da humanidade, que a sagrada ciência descreve. Estes são os degraus de ouro pelos quais o iniciante pode chegar ao templo da sabedoria divina. Ou assim, vindo em auxílio das leis da natureza e trabalhando em harmonia com ela, a própria natureza vai nos olhar como um de seus colaboradores ou criadores e prestará obediência. O paciente trabalho necessário para isso é, de fato, o único que pode nos esculpir um destino mais elevado, porque somente por força de paciência, é como o pequeno bicho da seda faz cetim para roupas principescas, da pobre folha de amora que o alimenta. Infelizmente, este mundo é de luta, porque, como parte integrante que é ao mesmo tempo o submundo e o mundo superior, força todos os homens a debaterem entre o impulso salvador para futuros ideais redentores, o fardo ancestral ou kármico dos vícios, e essa inércia ou lei da vulgaridade egoísta que faz da preguiça animal uma terceira força. As três realidades referidas são, como mostramos em outro lugar, simbolizadas no jogo do trigêmeo, pelo jogador que, auxiliado pelas necessárias vitórias ou o conjunto delas, aspira a triunfar, isto é, a entender os acontecimentos, a se desenrolar em sua época, comparados ao triunfante mundo dos Rinas. A outra é a dolorosa realidade contrária, representada por aquele que assistiu de certos triunfos. Também aspira a derrotar o herói ou jogador, a maneira como as nossas paixões nos derrotam. A terceira realidade, em suma, é a daqueles infelizes mornos que não vão contra nada, pois para eles o importante é passar o tempo de forma mais cética, preguiçosa e egoísta. Vocês têm dúvidas, leitores? Bem, veja que três conceitos diferentes de felicidade terrena, correspondendo estritamente com três classes diferentes de homens, os ignorantes, a do equilibrado e a do rebelde. Todos os três são devidos a poetas muito galantes. O primeiro é o do personagem de Gabriel y Galán intitulado El Sibarita, cuja felicidade plena é descrito assim na linguagem gráfica do rústico da Extremadura. A minha alma gosta de agradar o corpo, se eu fosse muito rico, eis o que faria minha alma, tiraria boas sonecas sob os freixos, fartaria-me de gazpachos, sopa, com ovos e erva polo, bons fritos de cascalme com ovos e pimentas, galopar num grande cavalo, ter um diarista ao meu dispor, deixando-me bem tranquilo, já bem arrumado a todo instante, cheirando o doce perfume das cortesãs que passeiam por Indalme. O mesmo faria os sacerdotes, também os médicos. Se estes fossem bem ricos, eis o que eles fariam às suas almas, que gostam de agradar o corpo. Temos o segundo exemplo de felicidade nesses outros dois poemas, um é de Iriarte, e diz: as coisas que te fazem feliz, amiga Marcial, a vida, são, o fluxo herdado, não adquirido com fadiga, terra para cultivo não ingrata,
casa com fogo contínuo, nenhuma ação judicial, pequena corte, a mente sempre calma, forças decentes, saúde, prudência, mais simples, igualdade nos amigos, mesa, sem arte requintada, noite, livre de tristeza, sem excesso na bebida, mulher casta, feliz e sonhadora que encurta a noite fria, contenta-te com a tua sorte, sem aspirar a mais felicidade, finalmente não tenha medo nem anseie pelo último dia. O outro é do capelão Rei Soto, e continua: dá-me, Senhor, para que eu morra nela, uma daquelas casas de aldeia, portão brasonado, com janelas de bancos e magnífica escadaria, com tetos pretos e altos de madeira, baús com aroma de maçã, balaústres de pedra nas soleiras, com celeiro próximo, pombal, assim, dessa maneira. Dê-me um pomar com abundantes árvores frutíferas e as roseiras ensanguentadas de rosas, onde canta uma fonte alegre e solitária, um livro de poemas, um tinteiro, papel, café, charutos, um frade e um cachorro que abana o rabo aos meus pés. A terceira e maior felicidade, em suma, é a do rebelde, aquele que anseia por algo superior, o do titã humano, enfim, que se ergue heroicamente, se necessário, até mesmo contra o próprio destino. Tanta felicidade, que já requer a justificativa de outra vida superior a esta vida miserável, é cantada por Carlos Navarro, nos seguintes termos: destrua as correntes para sempre, pegue a noite negra em dia claro, derrame esperança aos poucos, transforme a dor em alegria. Para trocar ódios ferozes por amores, dê um bem indizível para um mal profundo, semeie saúde pelos caminhos com flores perfumadas, aproveite o paraíso neste mundo. Eleve o pensamento às estrelas e espalhe o brilho, como elas. Faça a paz eterna, mate a guerra, anule privilégios e egoísmo. Espalhe a terra fértil e ampla, e sermos mestres de nós mesmos. Aqui estão 3 tipos diferentes de ideais de felicidade, 3 tipos muito humanos, cada um à sua maneira, e, o que é muito triste, todos os homens, exceto uma minoria sublime, que é por esta glória e adorno da humanidade, eles costumam viajar ao longo de sua vida nesta escala de aspirações, ao contrário de como as atribuímos anteriormente. É por isso que consegui dizer o prefácio da tradução francesa da História de Filipe II, de Watson, esta verdade dolorosa, na juventude, naquela época feliz de ilusões em que o entusiasmo pela virtude eleva a alma acima de todas as coisas, acredita-se firmemente na própria virtude, e tanta indignação quanto espanto são sentidos quando ela é ridicularizada no mundo. O jovem diante do mal que se atreve a menosprezar todas as virtudes uma alma, ele está sempre em situação de violência, move-se em esforços vãos, em votos estéreis para os bons, e sofre cruelmente ao ver que a falta de vergonha e a maldade estão possuindo o mundo. Mas, mais tarde, com os anos acalmando sua imaginação, congelando seu coração em chamas e apagando os brilhos juvenis de sua mente ansiosa, quando o jovem adquiriu para si a triste convicção de que se irrita em vão, com algo mais forte do que ele, e fatalmente inabalável, quando ele vê que todos os homens são semelhantes em seu despotismo, em seu orgulho e em sua ganância hipócrita, carregando a doçura à baixeza, ao interesse próprio, a insanidade e a ignorância total, até mesmo a estupidez de seus privilégios e direitos, ele é tentado a jogar tudo ao redor e se tornar cético, mantendo seus princípios redentores para si mesmo e dizendo com o clássico: sede que de indignor ridere sabios é, mas porque estou com raiva. Pior é sorrir. Este terrível momento em que a chamada realidade trava a batalha suprema com o ideal, é,
por assim dizer, o momento culminante, o momento decisivo de cada vida, que se conhece vulgarmente pela Era dos Cristos, visto que ele inevitavelmente aparece na íntegra virilidade, ou seja, entre 28 e 40 anos, como razão suprema de nossa própria vida terrestre. Se o homem for derrotado, ele não será mais que um cadáver do homem, uma alma morta da qual, quando tratamos de Plutarco, falamos no capítulo 5, sua felicidade, pelo resto de sua vida física, não pode mais ser nada além de francamente rude e cético, ou pudicamente hipócrita, o que é ainda pior, porque, como diz o Emílio Rousseau, volume 4 de suas obras completas, não há outro escravo senão aquele que realiza o errado, porque sempre o faz a despeito de si mesmo, e da verdadeira liberdade, longe de se basear nisso ou na outra forma de governo, encontra-se no próprio coração do homem que merece tal nome de homem livre, este último levando-o para todos os lugares com ele, enquanto o homem vil é sempre servidão. O dia da escravidão moral, acrescenta Homero, Odisseia, 17. Tiras do mortal a metade de suas virtudes, porque as próprias mudanças da fortuna são apenas eventos que temperam o vigor do caráter, tornando o homem verdadeiramente grande, que nem se envaidece com fortuna próspera, nem se rebaixa com fortuna adversa. Tito Livio, livro 45, c. 8, e até a própria dor tem seus prazeres, como nenhum místico ignora. Essa felicidade, como Hans Sanch diz a Walter ao falar com ele, ver os mestres do canto, de Wagner, das verdadeiras canções do professor, não é suportado, exceto nas regras da arte suprema, a arte da vida honesta, do direito romano, viver, não só para um próprio, mas pela humanidade, e com o altruísmo do sacrifício. Fim deste capítulo.